Seja muito bem-vindo a mais um Papo de Terapeuta. Hoje nós vamos falar sobre autoconhecimento, a relação entre relacionamentos pessoais, relacionamentos profissionais, vida financeira e muito mais. Fábio, seja muito bem-vinda. Adorei te receber aqui. Vamos conversar então? Vamos, é um prazer estar aqui contigo hoje, Marco. Vamos assistir. Bem-vindo à terceira temporada do Papo de Terapeuta. Oferecimento: Cabala Utilidades, aonde o comum se transforma, e Basteiro, a marca das bombachas. Fábio, seja muito bem-vinda. Adorei que você aceitou o convite para estar aqui no Papo de Terapeuta. E hoje nós vamos falar sobre assuntos muito importantes que muitas vezes as pessoas deixam de lado, né? Sim, elas preferem deixar escondidinho, guardadinho no armário, na gaveta e não tocar nesses assuntos. Mas eu acho que para a gente poder estruturar um pouquinho melhor o nosso assunto, eu queria que você dissesse com as suas palavras o que é autoconhecimento. Autoconhecimento é olhar para si em busca da sua essência e do seu entendimento próprio. E isso não é muito parecido com autoajuda? Tem alguma diferença? Tem uma diferença enorme, porque existe a diferença entre se conhecer e saber o que fazer com este conhecimento. Então, a autoajuda ela leva muito mais ao saber o que fazer com aquilo que tu já conheceu de ti. Então, o autoconhecimento é básico até para buscarmos uma autoajuda ou uma ajuda de terceiros, é isso? Com certeza. Por quê? A autoajuda, geralmente ela vem com uma fórmula pronta, uma receita de bolo. Se tu não te conhece bem, o que vai acontecer? Tu vai tentar te ajustar àquela receita. E quando tu te conhece, tu já sabe identificar se ela vai te servir ou não. E o mesmo para buscar um profissional na área terapêutica. Eu preciso me conhecer, saber a minha essência, como eu sou, para me identificar com o terapeuta, com o método que ele usa, para saber se eu vou realmente me comprometer com aquele tratamento. E é, inclusive, importante esse assunto de se identificar com o terapeuta, porque muitas vezes as pessoas vão num terapeuta porque foi bem indicado ou porque tem algum renome em rede social, alguma coisa assim, só que a pessoa não tem uma empatia suficiente para se abrir. Então a pessoa vai, às vezes, durante meses e não consegue se abrir, não se entrega totalmente, porque quando vamos buscar uma terapia, a gente precisa se desnudar completamente, né? Nossos sentimentos, emoções. Sim. E isso é muito difícil, né, para as pessoas. Sim. Então, eu, no meu consultório, pelo menos nos meus atendimentos, acredito contigo também, sempre a primeira consulta, me conta um pouco de ti. E a pessoa, não, tudo foi lindo, maravilhoso. A gente sabe que não, mas é aquele primeiro momento, é natural ser assim. Então, tu tem que ter uma identificação para poder gerar, a partir dali, uma relação de confiança. Sim. Eu sempre digo, eu não sirvo para ser terapeuta de pessoas que querem aquele acolhimento mais amoroso, que passe a mão por cima. E a gente sempre brinca, assim, nos meios. O pessoal diz que eu sou a terapeuta dos 3 tapas na cara. Amigo, vamos e tem que ter a coisa mais dinâmica, Sim. né? Porque precisa ser, se a pessoa está buscando só um carinho, se ela está buscando um reconhecimento daquilo que ela fez, não vai ressignificar. Não, você Muitas vai vezes tomar um café. precisa desse chacoalhão para, opa, peraí, o que Sim. está acontecendo comigo? Mas como é que as pessoas podem identificar que elas estão presas a algum padrão repetitivo ou algum relacionamento tóxico? Quanto aos padrões repetitivos, elas vão perceber que elas têm sempre os mesmos resultados, independente do caminho que elas tomem. Porque
elas podem fazer até escolhas diferentes, mas elas acabam voltando ao padrão original, agindo subjetivamente em algumas situações da mesma forma, e aí elas repetem os mesmos ciclos, tem a mesma situação. E nas relações tóxicas, a pessoa mais fácil dela identificar se ela está ou não, é ela se perguntar assim, eu mereço esse tipo de relação? O problema é que muitas vezes as pessoas acham que merecem. Ou ele vai mudar, ela vai mudar, eu vou conseguir transformar essa pessoa. E ficam ali patinando na maionese, às vezes anos, numa relação totalmente prejudicial e não consegue se desvencilhar, né? É que aí a gente tem dois viés, dois caminhos, né? A pessoa que tem uma régua de tolerância muito grande em compreender o outro. Então, porque ele está fazendo isso, porque passou por isso, porque teve tal trauma, tal, e vai relevando demais. Tadinho, ele é assim mesmo. É assim mesmo, né? Aí a gente tem a parte da pessoa que tem lá uma síndrome do herói, não, eu vou salvar essa alma, então eu vou mudar essa pessoa, né? Por mim vai ser diferente, pelo que a gente sente, e aí segue ali. E também a questão do ego, não, comigo vai ser diferente, porque eu sou diferente de todos os outros relacionamentos. E aí vem às vezes aquela amiga que tem o dedo podre, né? E um relacionamento após o outro é a mesma coisa, começa as mil maravilhas e depois só anda para trás. E nem é uma questão de dedo podre, né? É o padrão. É o padrão. É o padrão dela. Ela não percebe que é ela que está escolhendo permanecer. Sim, e nas relações afetivas, as pessoas têm muito mais a carência, a necessidade de estar numa relação, do que realmente o sentimento pelo outro. Tem aquelas pessoas que acham o amor da sua vida 5 vezes por ano. Então, bastou a pessoa ser gentil na fila do supermercado que já se apaixona. Sim. Então, isso não é sentimento. Isso é o vazio existencial dela que ela está tentando preencher com o outro. Seria um buraco na autoestima? No amor próprio. Mais profundo ainda. Mais profundo. Porque a autoestima, a pessoa muitas vezes tem. Ela tem porque ela é uma pessoa que se relaciona super bem profissionalmente, tem boas relações sociais, mas a falta de amor próprio vai afetar as relações familiares, as relações afetivas, aquelas que estão mais dentro dos círculos próximos, né, que exigiriam mais entrega, vulnerabilidade, confiança e comprometimento. Pessoas muitas vezes extremamente inteligentes permanecem em relacionamentos que são destrutivos. E como é que elas não percebem isso? Porque a inteligência que tu está falando é a inteligência intelectual. Exatamente. E Pessoas não... cultas, inteligentes, bem-sucedidas, mas a hora que chega em casa... Aí é a questão da inteligência emocional. Duas coisas que a gente deveria ter na escola desde pequeno. A aula de inteligência emocional e de educação financeira, e nós não temos. Então, lógico, não é uma cartilha, mas existem questões, sim, que a gente desenvolve, que a gente aprende e que melhora a nossa percepção e ressignifica esses padrões. Então, a pessoa ela não percebe, até porque toda relação tóxica ou o abuso psicológico, principalmente, ele vem sempre disfarçado de afeto, de cuidado. É diferente da violência física. E muitas vezes as pessoas não sabem dar um limite, né? Sim. E como é que elas podem aprender a dar esse limite? Sim, eu sei. Marca um horário com a Fábio, tá? Mas o que você pode dar de dica para as pessoas? O aprender a dizer não começa a partir do momento que tu aprende a dizer sim para ti mesmo. Como assim? Me explica melhor. Quando tu vai dizer sim para ti, colocar o limite no outro.
quando tu decide, quando tu escolhe ser a tua prioridade. E parar de deixar de lado a tua vida, teus desejos, tuas peculiaridades que sejam. Mesmo assim, tu não quer deixar de passar a tarde inteira assistindo Netflix num sábado. Mas aí alguém chega e te pede alguma coisa e tu não sabe dizer não para aquela pessoa. Mas se tu estiver dizendo sim para ti, tu vai dizer não, o que eu preciso hoje é do meu momento de sofá no sábado à tarde. Então é mudar a perspectiva. Poxa vida, mas é um parente, é uma amiga tão próxima, ela precisa de ajuda, ela sempre me pede ajuda. Como é que eu vou falar não para ela? O que ela vai pensar de mim? Em primeiro lugar, tu tem que ser a pessoa que tem que pensar de ti e te valorizar, né? Isso que as pessoas têm que internalizar, a autovalorização. Segundo essa pessoa realmente precisa de ajuda ou essa pessoa já acostumou a te sobrecarregar com as questões dela? É isso que as pessoas têm que se perguntar. Muitas vezes as pessoas são tão solícitas que passam de ser gentil para ser servil. Passou a gentileza, já é uma servidão, né? E elas não percebem. Ou elas até percebem, mas elas não conseguem sair desse círculo, dessa relação tóxica. Seria uma necessidade inconsciente de talvez comprar uma companhia, comprar uma amizade? Claro que é de uma maneira inconsciente, porque... Mas não de comprar, mas existe nesses casos, muitas vezes, digo comprar, autossabotagem. mas é algo em troca, né? Porque a pessoa ela acredita que ela só tem valor, que ela só merece a atenção, o afeto, aquela amizade, se ela atende à expectativa do outro. Não é nem só o que ela dá em troca, mas se ela atende à expectativa do outro, se ela agrada o outro. Isso seria uma dependência emocional? Isso é muito mais autossabotagem. Tá. Porque a dependência emocional pode ser daquele que sobrecarrega o outro. E não daquele que está ali sempre solícito. E de onde vem essa autossabotagem? A autossabotagem a gente cria em situações, em momentos da vida da gente, não necessariamente só da infância, mas em determinados momentos, em que nós precisamos nos defender, nos proteger. E aí a gente cria um mecanismo de defesa que naquele momento, para aquela situação, é maravilhoso. Só que aí, inconscientemente, a gente pensa, isso aqui foi bom, eu vou repetir, e isso vai crescendo. E acaba se tornando um sabotador na vida da gente. Deixa de ser algo benéfico para ser algo que prejudica. E quando nós estamos acostumados com um padrão de atividades mesmo, né? De como a gente se relaciona com as pessoas, de como nós tomamos as nossas atitudes, aquilo fica normal. E como a gente consegue identificar isso? A identificação não é a parte mais difícil. As pessoas, em 95% dos casos, elas têm essa consciência da identificação. A maior dificuldade é fazer o movimento para sair deste padrão. Porque aí vem culpa, remorso e principalmente o medo. O que eu vou perder? Quem eu vou perder se eu mudar? Na verdade, não vai perder ninguém, só vai ganhar. Só que a gente não vê dessa maneira. Exatamente. Mudando esses padrões, se auto-reconhecendo, se auto-priorizando, só temos a ganhar. Só que como toda mudança, toda transformação, dá um medo, dá uma insegurança. Sim, e toda essa dúvida, isso tudo, nem é tão direcionado ao profissional. Será que ele vai ser capaz? Mas sim, será que eu vou ser capaz de fazer essa transformação? Sim. Porque a proposta não é quebrar o padrão, é ressignificar ele. Porque esse padrão faz parte da tua essência. Então, ressignificando, tu passa a usar ele a teu favor.
E tu para com isso de te prejudicar. Né? A pessoa, cara, que ela é muito compreensiva, no caso dos relacionamentos tóxicos, e ele pode ser tanto com o afetivo, pode ser no profissional também, com um chefe, um colega de trabalho, ou numa amizade, essa pessoa, ela continua sendo uma pessoa compreensiva. O que ela aprende quando ela ressignifica o padrão é que ela tolera aquela pessoa, as atitudes dela, até o momento em que começa a lhe fazer mal. Então, quando ela se conhece, ela sabe, não, peraí, é até aqui. Fora isso, ok, entendo, mas tu fica aí com este teu padrão e me deixa aqui com a minha paz, a minha razão e o meu padrão. Então, podemos dizer que o autoconhecimento tem relação com o nosso sucesso profissional e financeiro. 100%. 100%. Porque quando tu te conhece, tu também entende por que tu faz tanto e não tem resultado. Ou tem um resultado sempre limitado. Eu chego só até ali e não dá certo. Eu faço tudo, aí eu vou lá, eu começo a cocriar também na minha mente o meu sucesso, o meu padrão financeiro sendo elevado, mas comigo não dá certo. Como é que com os outros dá? É porque o problema não está na ferramenta que tu usa, está em quem está usando. E quando tu te conhece, aí tu sabe como que tu vai usar aquela ferramenta e transformar o teu sucesso. No seu dia a dia, no consultório, qual que é a maior demanda para você? São as relações profissionais. Os relacionamentos profissionais mais do que relacionamentos afetivos? Muito mais. E existe relação entre o relacionamento afetivo e relacionamentos profissionais? A pessoa normalmente se dá mal nos dois, se dá bem em um, mal no outro? Como que é essa relação? Não, isso é bem... Ou é totalmente independente? Não, eles têm, muitas vezes, né, uma correlação, mas não é algo que seja uma regra. Nem sempre. Às vezes a pessoa tem um relacionamento, um casamento maravilhoso, mas ela tem uma vida estagnada financeira. E isso é o comportamento dela e a forma como ela se relaciona com o dinheiro, até mesmo por crenças limitantes que ela carrega. Podem ser por questões sistêmicas, por questões também de tendências de outras vidas. Então, não necessariamente a pessoa vai deixar de ter sucesso na vida profissional e também na vida afetiva. E é fácil identificar no dia a dia das pessoas esses padrões que levam à escassez, a uma baixa produtividade profissional? Não é tão simples. Não é tão simples de identificar, até porque, primeiro, a pessoa precisa se conhecer para entender o que seria padrão e o que não seria, ou até onde ela está se deixando influenciar pelo externo. Mas, para facilitar isso é uma coisa que sempre me intrigou muito, Marcos, mesmo. E aí eu desenvolvi o código relacional, um teste que a pessoa me responde, é um teste ali rápido, e através da forma como ela responde, eu consigo daí entregar para ela todo esse padrão, como que funciona. Porque uma das coisas que, eu não sei para ti como terapeuta, mas para mim sempre me incomodou muito, é perdermos muito tempo para achar a causa de determinados sintomas. Sim. Então, eu sempre busquei trazer resultados em menor tempo possível para as minhas mentoradas, para os meus mentorados, os consultantes. Então, eu fui em busca de solucionar isso. Porque às vezes está na frente da pessoa, mas ela não descortinou ainda esse véu. Então, quando ela vê isso vindo externo, de um questionário que para ela é completamente aleatório, ela consegue ampliar a percepção. A realização profissional para mim é quando o cliente vai embora. Exatamente. Não te vejo mais aqui sobre esse assunto. Isso está resolvido. Isso para mim, é o que me motiva a continuar trabalhando. E são questionários que não têm certo ou errado. Exato.
Muitas vezes as pessoas têm dificuldade em responder esse tipo de questionário porque elas ficam procurando a resposta certa. Elas estão ali buscando um autoconhecimento, buscando uma evolução pessoal e ficam procurando o que é certo e errado para talvez o que o terapeuta vai achar de mim se eu colocar isso aqui, se eu errar, tá? Sabe que Infelizmente existe. muito, e por conta hoje em dia da inteligência artificial, o que eu digo assim, ó, não é a questão de tu acertar ou não, porque eu não vou te dar estrelinha nem nota. Eu quero saber que resposta que tu vai dar. E se tu não souber, coloca não sei. Não vai lá procurar no chat, porque senão é mais uma autossabotagem. Aí o pessoal, então tá. E às vezes tem uns que perguntam, mas o que é isso aqui que eu não entendi a pergunta? Então tu escreve, não entendi. Se eu te der A cola... resposta certa é não entendi. Não entendi. Eu fiz terapia durante muito tempo e eventualmente faço. Muitas vezes, quando dói mais na terapia, é quando mais aquela sessão dá resultado. Porque vem à tona aqueles monstrinhos internos que todos temos e não queremos ver. Com certeza. Então, quando mexe lá dentro é que faz diferença. Então, não tenham medo, faz parte. E principalmente É igual o curativo, né? né? Arranca de uma vez, dói de uma vez e acabou. Acabou, não fica ali segurando aquilo, ali aos pouquinhos, arrancando pelinho por pelinho. E eu ganhei aqui 2 presentes. Um livro, Meus Cristais, Guia Holístico sobre Cristais e Pedras Preciosas. Estamos quase no final do programa. Me conta rapidinho desse livro aqui. Esse livro é o resultado da minha paixão pelos cristais, no qual eu nunca me contentei com, principalmente eu pergunto o que significa essa pedra, então eu queria entender a fundo a frequência dos cristais e principalmente criar um material que trouxesse relevância e acessibilidade para as pessoas. Sair do místico, né, Sim. convencional. Eu também gosto pouco de cristais, né? Pois tem então. cristal aqui, tem orgonite aqui, cheio de orgonite. Eu trabalho muito com orgonites e cristais, porque eu adoro. E são maravilhosos. Nossa, tem resultados fantásticos. E eu ganhei também aqui o Permita-se, né? É um diário. Isso. Esse diário você usa no seu trabalho. No seu trabalho de terapia ou de mentoria? O Permita-se, ele na verdade é um material que serve para quem ainda não está 100% seguro em ir para a terapia ou para a mentoria. Tá? E a mentoria, na verdade, ela é terapêutica, ela une as duas questões. Quando a pessoa é mais fechada ou não criou ainda uma confiança para ir lá e se abrir tanto, o diário terapêutico, ele é uma autoterapia que a pessoa vai fazer, vai acompanhar por 60 dias. Ela tem atividades para fazer por 60 dias e o meu suporte via WhatsApp também durante esse período, aonde ela, por aí, já começa a descobrir um pouco dos padrões e da autossabotagem dela. Então, muitas vezes, quando a pessoa não reconhece aonde ela precisa trabalhar, o que está dificultando a vida dela, o Permita-se vai ajudar ela a encontrar. Isso, vai ajudar ela a se ressignificar, principalmente quando ela não está confortável de confrontar os seus padrões, né, as suas questões, diante de outra pessoa. Porque tem coisas que as pessoas passam uma vida inteira fazendo terapia e não revelam para o terapeuta. Sim. Então, o Permita-se, ele trabalha isso ali, a pessoa com ela mesma. E isso facilita, no seu ponto de vista, para que a pessoa, depois, numa terapia, venha a se abrir, ou permite que ela apenas reconheça aquilo e se sinta melhor e consiga mudar alguma coisa? Ele faz os dois papéis. Ele já cria uma transformação na pessoa,
nestes 60 dias, até porque ele não é só para fazer escrita terapêutica, ele tem atividades práticas ali onde a pessoa realmente vai ter que se expor para o papel. Por isso que ele é um material físico, inclusive, não existe versão dele digital. E com isso a pessoa se sente também mais confiante, mais segura para partir para uma terapia. E como que é a sua terapia? A linha que você trabalha, tanto de terapia quanto de mentoria. Tá? Explica um pouquinho para a gente, por favor. Eu trabalho na linha da psicoterapia reencarnacionista, então eu, como terapeuta holística, realmente vejo a pessoa como um todo e busco trabalhar dentro daquilo que vai se adequar a ela, não ser confortável, mas se adequar ao perfil daquela pessoa. Tá? O tempo que ela precisa, porque algumas pessoas conseguem fazer a mentoria terapêutica com 2 sessões por semana, se desenvolve super bem, e em 10 sessões resolver 3, 4 questões pontuais. Outras precisam de sessões semanais e em 10 sessões vão resolver uma questão pontual, mas sempre com esse foco. Né? E sempre a transformação através da identificação do padrão de comportamento e de relações dessa pessoa. Porque nós nos relacionamos com tudo o tempo inteiro. Sim, o tempo todo. Terapia é algo muito pessoal, é algo muito individual. Não dá para falar, resolvo o problema em 5, 10 sessões, porque cada pessoa é totalmente única, cada problema é único. Uma pessoa com uma questão que é comum resolver rapidamente, às vezes demora, e para essa mesma pessoa uma questão muito complicada, às vezes resolve em meia sessão. Sim. Depende muito da pessoa, da vida dela, porque nós somos a nossa vida. Tudo aquilo que passamos de bom, de ruim, erros, acertos, fazem que nós somos hoje. Com certeza. Então, querer apagar da memória algo que nós passamos seria mudar quem somos hoje. Por isso que a gente não quebra o padrão, a gente ressignifica. E com isso, e isso gera transformação na vida daquela pessoa e das pessoas mais próximas a ela. Como se jogasse uma pedrinha na água e vão criando ondas. Quando a pessoa faz qualquer tipo de terapia em que ela tem um processo evolutivo, ela gera também essa onda no entorno dela. É algo muito transformador, não só para quem faz terapia, mas para todos que estão em volta. Às vezes até quem não está muito próximo percebe uma diferença e esse relacionamento muda. É exatamente por isso que afeta todas as áreas da vida da pessoa. Às vezes a pessoa vem para resolver uma questão familiar e aquilo faz, que quando ela resolve aquilo, reflete na vida financeira dela. Agora, estamos chegando no finalzinho, só queria dar um recado para você que está nos assistindo. Você pode entrar em contato comigo através do meu Instagram ou através do telefone que está na tela e pedir para entrar no grupo VIP do Papo de Terapeuta. Ali você vai ter dicas práticas, ali você vai ter material exclusivo, ali você pode entrar em contato comigo, com nossos convidados, interagir, mandar dúvidas, sugestões. É um canal totalmente aberto para você entrar em contato e resolver muitas questões ou simplesmente aprender e crescer. Fábio, foi um prazer te receber aqui, adorei o nosso papo e agora eu queria que você desse um recado para quem está nos assistindo. Eu fiquei muito grata com o convite e estar aqui contigo. E hoje o que eu gostaria de deixar de mensagem para as pessoas é que elas não se acomodem, não acreditem que elas já chegaram no limite do que elas podem conquistar. Elas sempre podem mais. E esse poder mais, chegar além, começa pelo autoconhecimento. Obrigado, foi um prazer te receber. E até o próximo Papo de Terapeuta.
terceira temporada do Papo de Terapeuta. Oferecimento: Cabala Utilidades, aonde o comum se transforma, e Basteiro, a marca das bombachas.